E vamos. Pronto, iniciei a gravação. Bem, o André já me deu um aval aí, que está enxergando, né? Então, assim, vamos lá. Bom dia aí a todos. Progressão geométrica, tá? O capítulo 9 aí da apostila, tá? Nós já trabalhamos lá no terceiro bimestre progressão aritmética. Na progressão aritmética, nós tínhamos aí uma sequência numérica e eles aumentavam ou somando um valor ou subtraindo um valor. Esse valor era sempre constante, tá? Na progressão geométrica, ao invés de somar, nós vamos multiplicando ou às vezes também dividindo, tá? Então vou pegar aqui um exemplo qualquer. Eu fiz um vídeo, né? Coloquei para vocês um vídeo explicando o que seria uma progressão geométrica, e lá na página 31 tem alguns exemplos de progressão geométrica. Por exemplo, tem uma que tá assim, lá na página 31, tá? 2, 4, 8, 16, e isso indo para o infinito, tá? Então, o que acontece? O que eu fiz com o 2 para chegar no 4? Alguém tem alguma ideia? O que eu fiz com o 2 para chegar no 4? Alô, alô, pessoal? Multiplicou por 2. Muito bem, multipliquei por 2, muito bem. Depois, do 4 para chegar no 8, o que eu fiz? Também multiplicou por 2. Também multipliquei por 2, muito bem. E depois do 8 para chegar no 16, também multipliquei por 2. Então, essa daqui é uma progressão geométrica crescente, tá? Ela vai aumentando, eu vou sempre multiplicando por 2. Ela é crescente, tá? Na página 31, né, tem um outro exemplo também. Tem uma progressão geométrica assim, ó, 2, 2, 2, 2, e isso indo para o infinito, tá? O que eu fiz com o 2 para chegar no 2? Alguém sabe? Vezes 1. Vezes 1, muito bem. E depois do 2 para chegar no 2, o que eu fiz novamente? Vezes 1, certo? E aí, de novo, ó, do 2 para chegar no 2, vezes 1. Tá vendo? Ó? Aqui a minha razão é o número 1. Toda vez que a razão for o número 1, ela é uma função com uma progressão geométrica constante, tá? Então, eu multiplico por 1, multiplico por 1, multiplico por 1, então ela é uma constante, tá? Não sei se vocês observaram, né? Se vocês assistiram ao vídeo, mas lá na página 31 tem um outro exemplo, né? Ele está indo assim, ó, 1000, depois ele foi para 800, depois ele foi para 640, depois ele foi para 512, e isso foi para o infinito. Essa daqui, gente, os alunos geralmente têm mais dificuldade de descobrir, né, qual é o valor que foi multiplicado aqui, que número que eu multiplico por 1000 para chegar no 800, depois que número que eu multiplico no 800 para chegar no 640. Então, os alunos geralmente têm mais dificuldade para saber qual é essa razão, tá? Eu vou dar uma dica aqui. Se você pegar o segundo termo, que é o 800, e dividir pelo primeiro, tá? Se a gente cortar os zeros aqui, ó, a gente encontra 8 décimos. 8 décimos pode ser representado por 0,8 também, né? Espera aí que tem aluno pedindo para entrar. Deixa eu só autorizar aqui. Então, esse tipo de progressão, ela é decrescente, ela vai diminuindo, decrescente, ó. Ela vai diminuindo. Do 1000 para chegar no 800, eu multipliquei por 0,8. Do 800 para chegar no 640, eu multipliquei por 0,8. Então, ela é uma função, não, uma progressão geométrica decrescente. O valor vai diminuindo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Esther. Bom dia aí.
Estamos falando de progressão geométrica, estamos na apostila, na página 30 e 31. Então, até o momento aqui, eu estava falando sobre os tipos que existem, tá? Essa primeira aqui, ó, que a Pro vai colocar uma flechinha azul, é uma progressão geométrica do tipo crescente, tá? Então, do 2 para chegar no 4, eu multipliquei por 2, do 4 para chegar no 8, eu multipliquei por 2, do 8 para chegar no 16, eu multipliquei por 2. Então, eu fui multiplicando por 2. Depois, essa que eu vou destacar com a flechinha verde aqui, ó, é uma progressão geométrica constante. Do 2 para chegar no 2, eu multipliquei por 1, do 2 para chegar no 2, eu multipliquei por 1, do 2 para chegar no 2, eu multipliquei por 1. E aí, quando vocês entraram, eu estava nesse modelo aqui, ó, que eu vou destacar na cor roxa, que é uma progressão geométrica decrescente, ó, 1.800, 640, 512 e assim sucessivamente, tá? Do 1.000 para chegar no 800, eu multipliquei por 0,8. Do 800 para chegar no 640, eu multipliquei por 0,8 e assim sucessivamente. E só para a gente fechar, tá? Eu vou apagar aqui essas informações que eu estava fazendo. Qualquer coisa, depois vocês, a aula é gravada, pode assistir de novo. Eu só vou mostrar um exemplo que lá na progressão aritmética não existe e aqui na progressão geométrica existe. Esse exemplo não está na apostila, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. 3 menos 9, depois 27, depois menos 81 e assim sucessivamente, tá? Então, qual é a dica se eu não sei, tá? Porque número que eu multiplico o 3 para chegar no menos 9? Qual é o número que eu multiplico por 3 para chegar no menos 9? Então, qual foi a dica que eu dei? Pode falar. Qual que é o número? Menos 3. Menos 3, muito bem, certinho. Então, a dica sempre é, pega o segundo e divide pelo primeiro, tá? Então, pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, do 3 para chegar no menos 9, eu multipliquei por menos 3. Depois, ó, do menos 9 para chegar no 27, eu multiplico de novo por menos 3. E aí, o que acontece? Ó, menos que multiplica menos dá mais, né? E 9 vezes 3 dá 27. Depois do 27 para chegar no menos 81, eu também multiplico por menos 3, tá? E o que acontece nesse modelo? Ela fica oscilando, né? Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Então, esse tipo de progressão aqui é o que a gente chama de oscilante, tá? Ora ela é positiva, ora é negativa. Quando que acontece isso? Quando a minha razão, que é o número que eu multiplico, ele é negativo. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Tá bom. Agora, gente, né, quem tá com a apostila aí, quem não tá, não tem problema, o exercício está aqui, projetado para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho do exercício 1. Esse exercício 1 encontra-se na página 33 da apostila, tá? O 1 e o 2 são interligados, então a gente primeiro vai fazer 1, depois a gente vai falar aí no 2 já na sequência. O que que o 1 pede? Ó, identifique as sequências que são progressões geométricas e calcule a razão. Então, ele quer que vocês olhem e digam, essa é progressão geométrica. E aí, falar quanto que vale a razão, tá? A primeira, na letra A, ela tá assim, ó, 1, 3, 5, 7. Pergunto, ela é uma progressão geométrica? Sim ou não? Alô, alô, galera? Sim ou não? Não sei. Não entendi. Não sei. Não sei. Boa, boa. Isso é importante, né? Não sei, não é, muito bem. Então, olha só, ela não é uma progressão geométrica, tá? Ó, do 1 para chegar no 3, eu somei 2.
Do 3 para chegar no 5, eu somei 2. Do 5 para chegar no 7, eu somei mais 2. Enquanto quando eu somo, não é uma progressão geométrica, é uma progressão aritmética. A gente estudou isso lá no terceiro bimestre. Então, a letra A não é. A letra B é uma progressão geométrica? Quem pode me ajudar aí? A letra B. Ela é assim, ó. 1, 3, 9, 27 e infinito. Ela é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é quando multiplica? Isso, André, muito bem. Quando Então multiplica. ela é uma progressão geométrica. Isso, muito bem, certinho. Então, a letra B, ela é uma progressão geométrica, tá? O que que ele pediu? Além de identificar, então eu vou destacar ela aqui, ó. Vou deixar ela em destaque para dizer que ela é uma progressão geométrica. Ele pediu para calcular a razão. Vocês saberiam dizer quanto que é a razão da letra B? Por que número que eu estou multiplicando? 3. 3, muito bem, né? Então, ó, do 1 para chegar no 3 eu multipliquei por 3, do 3 para chegar no 9 eu multipliquei por 3, no 9 para chegar no 27 eu multipliquei por 3. Muito bem, ela é uma progressão aritmética, tá? Aí, nós vamos agora à letra C. A letra C tá assim, ó, 1, 1, 2, 3, 5, 8. A letra C é uma progressão geométrica? Sim ou não? Não. Não, muito bem. Isso mesmo. Não é uma progressão geométrica. Essa daí é a sequência de Fibonacci, tá? Claro que a gente não está estudando isso agora, mas ela não é uma progressão geométrica. Muito bem. Vamos para a letra D. Vamos lá, vamos ver quem me ajuda aí na letra D. A letra D tá assim, ó. 5, 5, 5, 5. Ela é uma progressão geométrica? Sim. Sim, muito bem. Então, quando a gente tem um número repetindo aqui, ó, né? 5, 5, 5, 5, 5, é uma progressão geométrica. E alguém sabe me dizer qual que é a razão dela? Um? Isso, muito bem. 1, certinho, né? O que que eu fiz? Do 5 para chegar no 5, eu multipliquei por 1. Do 5 para chegar no 5, eu multipliquei por 1. Do 5 para chegar no 5, multipliquei por 1. E assim sucessivamente, tá? Então, ó, destaquei ela aqui na cor azul. A próxima é a letra E. A letra E, ela tá assim, ó. 2 menos 4, 8, menos 16, e isso vai para o infinito. Pergunto, esse daqui, ó, 2 menos 4, 8, menos 16, é uma progressão geométrica? Sim. É, isso mesmo, ela é uma progressão, certinho, destaquei aqui. E alguém sabe me dizer qual que é a razão da letra E? -2. -2, muito bem, certinho, tá? Então, olha só, ela é daquele tipo que a Pro acabou de comentar com vocês, do tipo oscilante, né? Ora ela tá positiva, ora ela tá negativa, tá? Tá certinho. Vamos lá, a letra F. A letra F pode deixar alguns alunos em dúvida. Deixa eu só aceitar aqui. A letra F, ela é assim. Peraí que a Catarine quer entrar, já admiti. 10, 4, 8 quintos, 16 25 avos e assim vai para o infinito. O que que vocês acham? Que a letra F é uma progressão geométrica ou não? E aí, galera, só porque pôs fração, tem dúvidas? Boa, tá certinho. Ela é uma progressão geométrica, tá? Precisa tomar cuidado que quando tem fração, pode acontecer isso, até então a gente não fez nenhum exemplo, ela é uma progressão geométrica. Eu multipliquei por uma fração o 10 para chegar no 4, tá? Como é que eu descubro isso se eu não sei fazer já direto? Lembrem-se sempre,
pega o segundo termo é o 4, e divide pelo primeiro, tá? Pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Aqui vocês poderiam trabalhar com a fração 4/10, ou poderia simplificar em cima e embaixo por 2 e trabalhar com a fração 2/5, tá? Ou ainda poderia trabalhar com 0,4. Por exemplo, do 10 para chegar no 4, eu multiplico isso por 0,4. O que acontece? Quando eu multiplico aqui, né, o 4 por 0,4, alguns alunos ficam em dúvidas nessa, né? Então, a professora vai explicar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o 4 e multiplicar por 0,4, vocês podem fazer isso na calculadora. Vai dar 1,6, tá? Aí, 1,6 é 16 décimos. Se eu simplifico isso por 2, eu chego nessa fração que ele deu, ó, 8/5, tá? Então, às vezes, os alunos têm dificuldade quando é essas multiplicações aí com vírgula, tá? Então, não tem problema nenhum, pode fazer na calculadora, né? O que não pode esquecer? Que 1,6 é 16 décimos, isso a gente ainda viu no presencial, e 16 décimos dá para simplificar por 2, que chegaria ali no 8/5, tá? Para a gente finalizar, vamos lá. A letra G, 0, 1, 4, 9, 16. É uma progressão geométrica? Sim ou não? Não. Não, muito bem. Esse daí, só para a gente constar, né? São os quadrados perfeitos, né? 0 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. A H, o que vocês acham na H? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. É uma progressão geométrica, a H? E aí, gente, H, sim ou não? Ou não sei? Hello, hello? Tem a mesma ideia. Boa, Rafa, não faço a mínima ideia. Boa, vamos lá. Então, olha só, não é progressão geométrica, tá? Para ser uma progressão geométrica, ela teria que estar sempre proporcional, tá? Do 1 para chegar no 1,5, né? Eu multipliquei por 0,5. Aí, se eu pegasse 1/2 e multiplicasse por 0,5, não vai chegar num terço. Então, ela não é, tá? Boa, não faço nem ideia, gostei da resposta. E para a gente fechar, a letra I. I, -1, -7, -49, -343, é uma progressão geométrica? Sim. Sim. Eu vou até subir um pouquinho a minha tela aqui. Ela é uma progressão geométrica. Muito bem, deixa eu só anotá-la aqui. Então, olha só. Ela é assim, ó. -1, -7, -49, -343, e isso está indo lá para o infinito. Vou destacar ela na cor azul, muito bem, e pergunto, qual é a razão dela? Com que número? 7, muito bem, né? Então, às vezes, alguns alunos podem, né, preocupar, tá tudo negativo, não tem problema nenhum, tá? Lembrem-se, gente, quando eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro, eu encontro a minha razão. Então, -7 dividido por -1 dá 7 positivo, tá certinho aí, tá? Bem, eu desloquei aqui minha tela só para anotar bonitinho para vocês. Alô, professora. Tudo bem, Guilherme? Você voltou? Machucou? Caiu aí? É que o negócio tá ruim aqui na internet. Essa chuva geralmente dá uma complicada aí. Mas, de qualquer forma, a aula está sendo gravada, depois qualquer coisa você assiste e qualquer dúvida você me pergunta, tá? Então, agora eu já tenho, ó, a A, B, a D, a E, a F e a I são progressões geométricas, tá? Eu não apaguei nada porque agora eu vou ler o exercício 2. Olha o que o exercício 2 pede. Identifique a que tipo pertence
cada uma das progressões geométricas identificadas na atividade anterior. Quando ele pergunta a que tipo pertence, ele quer saber se ela é crescente, decrescente, oscilante ou constante. Então, crescente, decrescente, oscilante ou constante. Vamos me ajudar aí. A letra B, 1, 3, 9, 27. Que tipo que ela é? Quem sabe dizer que tipo que é a primeira? 1, 3, Constante? constante? 1, 3, 9, 27. Crescente. Crescente, muito bem. Constante é que só tem um número. Isso mesmo. Cadê aqui, ó? Crescente, tá? Então, na letra B, não tem problema, estamos todos aqui para aprender. Ela é crescente, ela está aumentando. 1, 3, 9, 27 e assim sucessivamente, tá? Como a Rafa bem falou, né? Acho que foi a Rafaela. A que é constante só tem um número, é sempre o número igual, né? Outro detalhe, a razão é sempre 1 na constante, tá? Então, a letra B, ela é crescente. Fechou a letra B. Vamos para a letra D. A letra D tá assim, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Que tipo que ela é? Oscilante. A B? A D é constante. 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 Muito bem. Acho que é a Larissa, né? Constante. Acho que é oscilante. Isso, Guilherme, muito bem. Então, ó, constante, 5, 5, 5, 5. Razão igual a 1, constante. Agora, né, como o Guilherme já deu um spoiler aí, mas, né, vale, isso que é importante. A de baixo é 2 menos 4, 8 menos 16, e assim sucessivamente. Que tipo que ela é? Que tipo que ela é? Hello, hello, galera. Oscilante, como o próprio Guilherme já falou, né? Por que a de 5 é uma ração de 1, se não tá aumentando em 1? Então, a 5555, ela é constante, ela não aumenta e nem diminui. Ela fica sempre igual, 5, 5, 5, E 5, por que a 5. razão dela é 1? Por que que a razão dela é 1? Que número que eu multiplico do 5 para chegar no 5? 1. Que número que eu multiplico do 5 para chegar no 5? 1. 1. Então, é por isso que tá? A razão, né, é 1. E aí, então, nós já temos um exemplo crescente, já temos um exemplo constante e já temos um exemplo oscilante. Letra F. Quem sabe me dizer a letra F? Ó, 10 vai para o 4, depois vai para o 8 quintos, depois vai para o 16 25 avos. Que tipo que é a F? Quem sabe? F. A F. 10 Decrescente? decrescente, muito bem, decrescente, tá? Deixa eu ver se cabe aqui, ó. Decrescente. Muito bem, certinho. Acho que foi o André que falou, né? Porque ela tá diminuindo, tá? Então ela saiu do 10, ela foi para o 4, 8 quintos é 1,6, tá? Então ela está diminuindo, ela é decrescente, tá? Vou dar uma dica: quando a razão for um número entre 0 e 1, ela é decrescente. Como a razão aí foi 0,4, ela foi decrescente, tá? Agora, né, vem uma aí que geralmente os alunos têm uma dificuldade terrível nessa, de classificá-la, né? E aí a professora põe bem na prova essa, né? A letra I, ela vai do -1 para o -7, para o -49, depois para o -343. Pergunto, o que que ela é? Ela é crescente, ela é constante, ela é oscilante ou ela é decrescente? Quem sabe dizer essa? A número UI.
A do I. É Menos 7, menos decrescente. 1, menos 7, menos 49, menos Decrescente. Decrescente. crescente. Muito bem, acho que foi o André que disse, né? Oxe, ficou feio aqui. Decrescente. Peraí, gente, deixa eu arrumar esse decrescente. Então, olha só, os alunos têm bastante dificuldade, às vezes, essa que vai ficando o tempo todo negativo. Decrescente, tá? Porque eu devia Só diminui. depois eu devia 7, depois eu devia 49, depois eu estou devendo 343. Então, cada vez mais a minha dívida está aumentando. Então, ela é decrescente, tá? Então, uma dica importante, cuidado com esse tipo lá na hora da prova para não errar. Ela é decrescente. Tudo bem aqui no exercício 1 e 2? Alô, alô, galera? Tudo bem no exercício 1 e 2? Alô? Tudo? Então tá. Eu vou apagar aqui todas essas informações e nós vamos para o exercício 3, tá? Aí eu torno a dizer, lá na plataforma, lá no Positivo On, lá no Google Sala de Aula, eu coloquei o primeiro vídeo, que era progressão geométrica. Depois de progressão geométrica, eu coloquei um vídeo que fala sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Esse até é bem rapidinho, acho que tem 3 minutos, tá? Então, eu coloquei um vídeo falando sobre o termo geral, tá? Como exemplo, nós vamos pegar esse exercício 3 aqui, que está na mesma página, na página 33, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 7. Então, eu vou anotar essa informação aqui, ó. Para quem não se lembra, o primeiro termo é representado por A1 e ele vale 7. E ele disse que a razão é 2. Então, a razão é representada pelo Q de queijo e vale 2, tá? Então, isso está escrito aqui no exercício 3, lá da página 33. E aí ele pergunta na letra A: escreva a fórmula do termo geral. Escreva a fórmula do termo geral. Para quem está com a apostila aberta, essa fórmula do termo geral está na página 32. Mas, de qualquer forma, eu recortei ela e coloquei aqui em cima. Então, o termo geral de uma progressão geométrica é representado assim, ó. AN é igual a A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, essa daqui é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. O que ele quer que vocês façam na letra A? Que vocês escrevam uma fórmula para o termo geral. Então, essa fórmula vai ficar assim, ó. AN é igual. No lugar do A1, eu vou colocar o número que ele deu. O número que ele deu foi 7, vezes o que? A minha razão. Ele disse que a razão aqui vale 2. Então, vai ficar 2 elevado a N menos 1. Essa daqui é a fórmula do termo geral. Ou seja, qualquer termo que eu quiser encontrar, é só utilizar essa fórmula aqui. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Então, tá bom. Agora, o que ele quer na letra B? Olha só. Determine o valor do 8º termo, tá? Assim como na progressão aritmética, na progressão geométrica, você tem 2 formas de encontrar o 8º termo. Você pode fazer pela lógica ou você pode fazer pela fórmula. Fica a critério de vocês, lá na hora da prova, o que vocês vão seguir, tá? Se eu quiser usar a lógica, não quero usar a fórmula, não gosto de fórmula, o que eu posso fazer? Então, a dica que eu vou dar para vocês é pela lógica. Então, vou fazer aqui, ó, progressão geométrica pela lógica. Quem é o meu primeiro termo dessa progressão geométrica? Quem é o primeiro termo? 7, muito bem. O que eu tenho que fazer com 7? Eu tenho que pegar o 7 e multiplicar por 2, porque 2
é a minha razão. Quanto dá 7 vezes 2? Quanto dá 7 vezes 2? 14. 14, muito bem, tá? Então, 7 vezes 2, 14. Agora, o próximo termo, como é que eu encontro o próximo termo? Eu vou pegar o 14 e vou multiplicar por 2. Sempre por 2, porque 2 é a minha razão. Não tem problema utilizar da calculadora, tá? Vai lá. 14 vezes 2. Quanto que dá 14 vezes 2? Alô, alô? 28. 28, muito bem. Então, ó, tô no terceiro termo, tô usando a lógica, não tem problema nenhum. Para achar o próximo termo, eu tenho que pegar o 28 e multiplicar de novo por 2. Quanto que dá 28 vezes 2? 56. 56, muito bem, ó. Tô no meu quarto termo, certinho, seguindo a lógica. Para descobrir o próximo termo, eu vou pegar o 56 e vou multiplicar de novo por 2. Quanto que dá 56 vezes 2? Quanto dá 56 vezes 2? Hello, hello? Pessoal, bom dia, vamos acordar. Quanto dá 56 vezes 2? Quem seria o próximo termo? 112. Muito obrigada, 112. Muito bem. Então, ó, já achei quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Próximo termo, vou pegar o 112 e vou multiplicar por 2. Próximo termo. O quê? Agora eu vou pegar o 112 e vou multiplicar por 2 de novo. 224, muito bem. Agora, para achar o próximo termo, vou pegar o 224 e vou multiplicar por 2 de novo. Dá quanto? R$ 448. 448, muito bem. E aí a gente está chegando no finalzinho da nossa progressão. Vou subir um pouquinho aqui a minha tela para a gente poder encontrar aqui o próximo termo. Eu vou pegar o 448 e vou multiplicar por 2. Quanto que dá? 896. 896. Óbvio que essa progressão é infinita. E aí, gente, a gente consegue, usando a lógica, encontrar o oitavo termo. Ó, o 7 é o primeiro, o 14 é o segundo, o 28 é o terceiro, o 56 é o quarto, o 112 é o quinto, o 224 é o sexto, o 448 é o sétimo e o 896 é o oitavo termo. Então, o meu A8 é 896, fazendo pela lógica. Essa daqui é pela lógica. Porém, como eu disse no início, vocês podem fazer pela lógica ou pela fórmula. Se fosse pela fórmula, o que vocês têm que fazer, tá? No lugar do N, colocar 8. Então, vai ficar assim, ó. A8 é igual a 7 vezes 2 elevado a 8 menos 1. Por que eu coloquei 8? Porque eu quero o oitavo termo, tá? E aí, A8 será igual a 7 vezes 2. Primeiro tem que resolver essa subtração aqui da potência. 8 menos 1 dá 7, tá? Próximo passo, primeiro calcule a potência, não se esqueçam. Primeiro calcule a potência. Então, eu vou ficar assim, ó, 7 vezes 2 elevado à sétima. Lembre-se, pessoal, 2 elevado à sétima é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 2 será multiplicado 7 vezes. Então, a professora vai fazer aqui com vocês. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Estou no 5. Vezes 2 dá 64. E vezes 2
dá 128. Então, eu venho aqui, ó, 2 elevado à sétima é 128, tá? Pego o 128 e multiplico por 7 e chego em 896. Olha só que interessante, o mesmo valor, 896. Ou pela lógica, ou pela fórmula, a resposta é a mesma. Então, na hora da prova, gente, não importa qual o caminho que vocês vão seguir. O que é importante é chegar na resposta correta. Tudo bem até aqui? Pessoal, tudo bem? Sim. Na hora da prova não tem a conta, tá? Vocês só têm a alternativa. Então, ou pela lógica ou pela fórmula, a professora vai considerar aí a resposta de vocês, tá? E aí, só para a gente finalizar esse exercício 3, ele diz o seguinte: o número 5.376 é um dos termos dessa progressão? Ó, o número está aqui, ó, 5.376. É um dos termos dessa progressão? A gente não sabe, a gente tem que continuar aqui e ver se ele irá fazer parte. Então, a professora vai continuar a progressão aqui embaixo, ó. Eu vou pegar o 896 e vou multiplicar por 2. Vou pegar o 896 e vou multiplicar por 2. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora, ó. 896 vezes 2. O próximo termo daria 1.792. 1.792. Agora, eu vou pegar o 1.792 e vou multiplicar por 2 de novo. Vai dar 3.584, tá? Vou pegar o 3.584 e multiplicar por 2 de novo. Vai dar 7.168. E isso vai para o infinito. Pergunto, o número 5.376 é um dos termos dessa progressão? Sim. Não, muito bem. Não, tá? Por que que é não? Porque do 3.584, ele pula para o 7.168. Então, o 5.376 não está nessa progressão. Então, aqui a resposta é não. Continuei pela lógica e descobri que ele não faz parte dessa progressão. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Turminha, alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu voltar aqui para o Teams. Vou pegar a minha lista de presença Presente. e parar a minha gravação.